A paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, a meditação de hoje se encontra em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, que diz assim: O cego Bartimeu. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tenha bom ânimo, levante-se, que Jesus o chama. Glória a Deus. E ele, tirando a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus lhe perguntou: O que quer que eu faça a você? E o cego lhe respondeu: Mestre, que eu possa ver. E Jesus lhe disse: Vá, a sua fé o salvou. E logo ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus, aleluia, louvado, agradecido seja o nome do Senhor, que palavra tremenda. Aqui nós aprendemos, né, que aquele cego, ele queria voltar a ver. Ele tinha necessidade de enxergar outra vez. Então, ele clamou ao Senhor Jesus sem cessar. A multidão tentava impedir ele de clamar, de gritar, porque ele gritava e a multidão mandava ele ficar quieto, né? E ele insistia a si mesmo. Ele continuou. Ele não deu ouvidos à multidão. Ele não deu ouvido às dificuldades. A palavra fala que ele estava à beira do caminho. À beira do caminho, a gente pode imaginar que ele estava numa estrada, né? E em uma estrada passa muitas coisas, levanta poeira, não tem o que comer, não tem muita coisa. Ali é como se fosse um deserto e a multidão ali. E hoje para nós, né? Multidão são os nossos problemas, a nossa correria, o nosso dia a dia. Às vezes nós precisamos de algo do Senhor. Nós precisamos parar para clamar e vencer essa multidão, né? Precisamos vencer a multidão e clamar sem cessar. Porque quando o Senhor Jesus ouve a nossa voz clamando ali todos os dias, sem cessar, vencendo a multidão, vencendo as vozes, o trabalho, né? Às vezes o tempo corrido, o Senhor atenta ao nosso clamor. Então ele manda nos chamar assim como mandou chamar Bartimeu. E a palavra fala que quando Jesus mandou chamar, Jesus mandou dizer que ele se levantasse e tivesse bom ânimo, né? Então a primeira coisa, quando Jesus nos chama, nós precisamos nos levantar do chão e ter bom ânimo, porque o Senhor não fala conosco quando nós estamos caídos, quando nós estamos desanimados, tristes. Ele precisa primeiro que nós nos levantemos, que nós tenhamos bom ânimo, estejamos alegres, animados, dispostos a ouvir e a caminhar. Porque não adianta Jesus falar conosco e nós continuarmos prostrados, né? Então nós precisamos nos levantar para caminhar com bom ânimo. Aí Jesus perguntou para ele: O que quer que eu faça a você? Aí o Senhor Jesus pergunta para nós também o que nós queremos que Ele faça para nós, né?
Aí nós colocamos diante do Senhor Jesus a nossa vontade, a nossa, como é que eu vou dizer? A nossa situação, né? Aquilo que a gente precisa que Ele faça por nós, que Ele nos ajude, que Ele nos faça sempre, né? Para que possamos caminhar. E é exatamente o que Bartimeu fez. Ele disse, mestre, que eu possa ver. Porque ali a necessidade dele era de ver. E cada um de nós temos as nossas necessidades, não é? Então Jesus disse, a sua fé o salvou. E logo ele viu, então ele enxergou. Mas a palavra também fala que ele tirou a sua capa, levantou e foi até Jesus. Então o Senhor Jesus mandou ele ter bom ânimo, ele levantou, teve bom ânimo, arrancou a capa. O que é a capa? É aquilo que nos impede de caminhar, né? O que nos impede de caminhar? É falta de tempo? É uma tristeza? É uma angústia? É uma afronta? É falta de meditar mais na palavra? São tantas coisas hoje que nos impedem de levantar, né? De ter bom ânimo. Então, que possamos analisar hoje o que está nos impedindo, né? Qual é essa capa que está nos atrapalhando? A capa pesa, ela impede a gente de caminhar. A capa só faz a gente ficar na beira do caminho pedindo esmola. E o Senhor Jesus, Ele tem o melhor para nós. Nós não precisamos mendigar. Enquanto o Senhor Jesus tem tudo para nós de melhor. E quando Bartimeu tirou a capa, levantou e teve bom ânimo e foi até Jesus, ele deixou ali então de ser mendigo. Ele deixou ali de ser cego. Ele deixou de ficar prostrado. E assim é conosco. Quando nós tiramos a nossa capa, levantamos e temos bom ânimo e chegamos até Jesus, nós também temos fartura, porque o Senhor Jesus disse que veio para nos dar vida, e vida em abundância, paz, alegria, amor. A gente passa a enxergar uma vida nova, novas possibilidades, né? Novos começos, novas coisas que nos traz vida, que nos traz paz, que nos traz alegria, né? Que nos enche e que a partir daí também possamos repartir tudo isso com pessoas que também precisam ser curadas, que precisam ser libertas, que precisam se levantar, tirar as suas capas também e caminhar com Jesus, assim como o cego Bartimeu fez. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa palavra, Pai amado e Pai querido. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor nos dê força, que o Senhor derrame, Pai, da Tua graça, para que possamos, Pai, arrancar a nossa capa todos os dias, Pai. E para que possamos passar a caminhar com o Senhor, assim como Bartimeu tirou a capa, levantou, teve bom ânimo, se aproximou de Ti, meu Pai, e passou a enxergar. Que nós também, Pai, possamos levantar, ter bom ânimo, tirar nossa capa, se aproximar do Senhor e caminhar, Pai, seguir o Senhor curados, libertos, cheios de paz, de amor, de vida, de tudo aquilo, meu Pai, que provém de Ti. E a partir daí, meu Pai, possamos ser referência para outras pessoas. Repartir tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado com outras pessoas, Pai. A oração que eu faço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo e agradecendo pelo Teu amor, pela Tua palavra, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem nos abençoado e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai nos abençoar. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém.